A videoaula de hoje é para falar um pouco sobre a evolução das estrelas. As estrelas que observamos no céu nem sempre existiram. Elas têm um início e também vão ter um fim. O processo de formação de estrela tem início com partículas que começam a se agrupar. Essas partículas que nós chamamos de nebulosa interestelar, que são entre as estrelas. Essas nuvens ela é formada de gás, poeira e principalmente de um elemento que nós chamamos de hidrogênio. No processo de formação dela, se caso tiver uma massa muito pequena, ela não vai ser considerada uma estrela. Na verdade, ela vai dar origem ao que nós chamamos de anã marrom, que era uma que seria uma formação de estrela, mas não conseguiu se formar, por causa do seu tamanho pequeno. Aqui nós temos dois exemplos de estrelas que se formaram, a qual, a primeiro momento após sua formação, nós temos a chamada sequência principal, que seria o principal estágio de vida dela e a qual ela passa 90% dessa vida dela nessa sequência principal. Aqui nós temos uma estrela do tamanho aproximadamente do nosso Sol, de pequeno porte, e uma estrela de grande porte, que vão ter destinos distintos, diferentes. Igual eu comentei, a sequência principal é o momento que ela vai passar a maior parte do seu tempo, 90% da vida da estrela vai estar nessa sequência principal. Com o tempo, a energia presente nessa estrela vai começar a diminuir. Quando esse combustível, que é hidrogênio, começa a faltar, a matéria começa a ser comprimida e a estrela começa a se diminuir. Nesse momento, a temperatura começa a aumentar e a reação nuclear, que antes só acontecia no centro das estrelas, começa a acontecer agora em toda, até na camada externa da estrela. E nesse momento, ela tem uma explosão, ela aumenta de tamanho. Então, o combustível acaba, primeiro ela diminui de tamanho, aumenta a sua temperatura, que ela se expande agora essas explosões nucleares em toda a estrela e ela aumenta absurdamente o seu tamanho. Esse aumento de tamanho, para vocês terem uma ideia, como que seria o caso do Sol, que seria se transformará numa gigante vermelha daqui uns 5 bilhões de anos, o nosso Sol será de cerca de 100 a 200 vezes maior do que ele é atualmente. A temperatura dele vai aumentar violentamente. E esse aumento de temperatura, para vocês terem uma noção, a água no estado líquido na Terra vai parar de existir. Então a vida na Terra com certeza vai ter seu fim. Quando essa fusão nuclear acabar, no caso do nosso Sol, ela vai estar se esfriando, se contraindo, formando uma nebulosa planetária e posteriormente uma anã branca que terá um diâmetro muito parecido com o da Terra. Isso aqui seria o destino do nosso Sol. E agora, se fosse um Sol de grande tamanho, de grande porte, muito maior do que a Terra, do que o Sol que nós temos. Se for um Sol de grande porte, ele vai se transformar numa supergigante vermelha, e dessa supergigante vermelha, ele vai dar origem a uma supernova, que, por incrível que pareça, seria, na verdade, o estágio final dela, que chama supernova, que o nome não se diz, já é um estágio final. Nessa supernova, vai dar origem a várias explosões, que ela é capaz de brilhar bilhões de estrelas juntas, uma luz intensa. Depois dessa explosão da supernova, nós temos que o destino da estrela agora vai ser dois. Ou ela vai virar estrela de nêutrons ou o buraco negro. Vai depender muito da massa que vai sobrar dessa supernova. Se a massa que sobrou dessa supernova for cerca de 3 vezes a massa do Sol, ela vai dar origem aos que nós chamamos de estrelas de nêutrons. Se a massa que sobrou dessa supernova for uma massa 3 vezes a massa do Sol, muito mais,
3 vezes muito mais a massa do Sol, ela vai dar origem ao que nós chamamos de buraco negro. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre como é a estrutura do Sol, para vocês entenderem a sua composição. Primeiro, pergunta-se talvez qual seria esse combustível, essa fonte de energia que tem esse Sol. Essa fonte de energia do Sol não é uma fonte comum da Terra, não é uma queima de algum combustível fóssil, uma lenha de carvão, de petróleo. Se fosse, já teria se acabado, se extinguido há muito tempo. Essa energia que o nosso Sol tem, ele é um fenômeno de uma reação nuclear, uma reação que nós chamamos de fusão nuclear. A estrutura do Sol, nós temos essa parte central que nós chamamos de núcleo, é nela que está acontecendo a fusão nuclear. Lembra quando eu falei que a estrela nessa parte de sequência principal, a fusão nuclear está mais no centro, quando ela se torna gigante vermelha, que ela começa a ter reação nuclear em toda a sua superfície. Até então a reação nuclear só está nesse centro. Ela é muito quente, cerca de 15 milhões de kelvins. Após essa zona, essa área, nós temos uma zona chamada radiativa. Nessa zona que nós chamamos de radiativa, onde que nós temos a emissão de radiação ou irradiação, ondas eletromagnéticas. A outra zona que nós chamamos aqui zona convectiva, onde que tem gases. Esses gases vão estar em convecção. O que é convecção? Subindo e descendo, se movimentando numa subida e descida. Posteriormente, nós temos visivelmente uma outra faixa que nós chamamos aqui de fotosfera. Essa fotosfera ela é relativamente muito pequena, a temperatura dela é em torno de 5.800 Kelvin. Ela tem esse nome porque é nessa fotosfera que tem a emissão de luz. Outra parte que podemos também visualizar que é a cromosfera, que é a outra parte indicada para essa região 5. Essa cromosfera, ela é uma coloração rosa e avermelhada e ela é muito visível no eclipse solar total. A gente consegue fotografá-la. A questão é que a gente não devemos nunca olhar diretamente para o Sol, ele é perigoso, sua radiação pode trazer mal, principalmente a catarata e principalmente cegueira. Então, não se deve olhar diretamente para o Sol. E aqui nós temos na parte 6 algumas proeminências solares que está visível, aqui nesse momento nós temos a última camada e visivelmente essas proeminências solares. Aí surge a pergunta, por que as estrelas têm cores diferentes? Quando você olha para o céu, nós conseguimos observar algumas estrelas azuis, algumas avermelhadas, algumas amarelas. Por que as estrelas têm cores diferentes? Se vocês pegarem a questão da cor da estrela, dá para a gente tentar entender a questão da sua temperatura. Então, as estrelas que são mais brancas azuladas, elas estão altas temperaturas. Aqui, quando elas estão chegando a cor amarela, a vermelha, as suas temperaturas diminuem. Então, na verdade, a cor da estrela dá para nos dar um pouco dessa temperatura que a estrela está emitindo. Até a próxima videoaula.